TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Quero iniciar hoje o programa fazendo um agradecimento a todos vocês que têm nos assistido, vocês que têm compartilhado a mensagem do Senhor para milhares de pessoas, não somente no Brasil, mas ao redor do mundo, porque hoje nós estamos aí nas redes sociais. Então, nós temos visto pessoas compartilhando essa mensagem. Essa semana mesmo eu tive com uma pessoa e falou: pastor, pela madrugada eu estava te assistindo e a palavra de Deus falou grandemente ao meu coração. Muito obrigado por você estar assistindo o programa Pão da Vida e por você realmente buscar a palavra de Deus. Porque o que transforma o homem é a palavra do Senhor. É quando nós colocamos o nosso manual. O manual do ser humano chama-se a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela é o manual de todo ser humano. E quando nós colocamos ela em prática, claro que vai haver resultados, você vai descobrir algumas atitudes, alguns comportamentos, alguns pensamentos que precisam ser mudados e ser refinados, E a palavra de Deus ela tem esse papel de nos capacitar, nos refinar, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores e para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor ele criou para o homem. A Bíblia fala que Deus criou toda a criação, toda a humanidade, os pássaros, as montanhas, tudo isso ele criou para o homem. Então, queridos, se você quer desfrutar do melhor de Deus, se você quer desfrutar de uma vida abundante, estude a palavra de Deus. E eu creio que você já está aí com sua Bíblia na mão, você já está aí com o seu marca-texto, com o seu caderno. Hoje mesmo conversava com uma pessoa que ela começou a ler a Bíblia e eu estava dando a ela essas instruções. Eu falei com ela: a Bíblia ela pode ser lida, sim, mas ela precisa ser estudada. Então, leia, depois volte ao mesmo capítulo, volte ao mesmo livro ou a carta e leia novamente, marcando, grifando, estudando. Queridos, e você vai ver como é fantástico a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não tem lei para todas as questões da humanidade, mas ela tem princípios que cabem em cada momento da vida do ser humano. Então, estude a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre o termômetro de Deus. Queridos, quando nós falamos do termômetro de Deus, qual seria esse termômetro para medir o amor que nós temos para com Deus e para com o próximo? Você é uma pessoa que ama o ser humano? Você ama Deus verdadeiramente? Interessante que para que nós possamos entender como é que desenvolve esse amor ao próximo e a Deus, nós precisamos saber que nós temos algo em cada um de nós chamado instinto de autopreservação. Mas esse instinto de autopreservação, se ele estiver em desequilíbrio, ele se torna egoísmo. Interessante que eu já ouvi algumas pessoas falarem assim: eu vou comprar uma televisão para minha família. E aí o marido vai, trabalha ou faz um crediário, compra aquela televisão, bota na sala, e aí o que acontece? Quando ele está em casa, a televisão é só dele, a família não compartilha, os filhos não compartilham. Então, queridos, a gente precisa parar para avaliar até que ponto realmente nós amamos, respeitamos as pessoas que estão ao nosso redor. Até que ponto? Será que realmente você que fala que ama de verdade, ou só é um sentimento que é algo que é da boca para fora, mas não é um sentimento real? E quando eu falo de instinto de autopreservação, segundo
né, algumas pessoas falam que quando uma pessoa está prestes a sofrer um acidente e ela está lá dirigindo seu automóvel, a tendência dela é se esquecer de todas as pessoas que estão ao seu lado e automaticamente se salvar. Isso é um instinto de autopreservação. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que se a pessoa vai bater ali numa árvore, num poste, a tendência é se desviar dele e, claro, automaticamente pode atingir a pessoa que está ao seu lado. Instinto de autopreservação. Na hora de um perigo, a pessoa correr, instinto de autopreservação. E eu até tenho um caso muito engraçado, eu e minha esposa fomos fazer uma compra no Rio de Janeiro, e lá era um shopping, né, num shopping, e aí o que aconteceu? Teve um tiroteio na rua. Queridos, eu nunca vi uma pessoa desaparecer de perto de mim tão rápido. Quando eu olhei para o lado, cadê minha esposa? Sumiu, desapareceu. Eu fui encontrar ela, liguei para ela, ela estava dentro de uma loja, lá no fundo de uma loja. Instinto de autopreservação. Queridos, nós somos assim. Mas até que ponto esse instinto de autopreservação, esse pensar em você, pensar em primeiro lugar em você, está correto ou está em equilíbrio? E é sobre isso que eu quero hoje estar comentando com você. Eu quero hoje trazer a história de um homem chamado Pedro. E quando nós pegamos a história de Pedro, você vai ver que Pedro ele era um homem sanguíneo, uma pessoa impulsiva, né, uma pessoa talvez dura no falar, no agir, uma pessoa que andava armado. A Bíblia fala que ele carregava uma faca. E ele teve 3 anos ao lado de Jesus. Ele teve experiências positivas e experiências negativas. E ele teve um processo, né, um processo que todos nós passamos, que é um processo de conversão. Nós passamos por um processo de conversão. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 4, versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Interessante que esse é o processo da conversão, esse é o processo que todos nós passamos. Eu creio que todos nós, um dia, né, você que não, claro, aquela pessoa que talvez nasceu no berço evangélico, mas mesmo assim ele passa por esse processo, que é o processo de ouvir a palavra. A Bíblia fala que aqui, primeiramente, Pedro ouviu a palavra. E quem é a palavra? Jesus Cristo. Jesus é o verbo vivo que habitou no meio de nós. Então, Jesus, ele é a palavra viva. E Pedro, quando ele ouviu Jesus, ele foi impactado. Queridos, por isso a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus, de nós usarmos parte do nosso tempo, do nosso dia, para estarmos no local, na igreja, principalmente, claro, para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cria algo no nosso coração chamado fé. Nós passamos a acreditar. É uma atitude nossa, claro, nós vamos a Cristo, mas Cristo também, de alguma forma, ele toca no nosso coração para que nós possamos buscá-lo. E ali nós temos um encontro com Jesus. E quantas vezes, né, durante a mensagem, na hora do apelo, as pessoas vão à frente e reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E foi motivado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que a fé, ela vem por ouvir a palavra. Olha o que diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Queridos, Pedro teve essa oportunidade de ouvir a palavra e ele foi impactado pela palavra ao ponto de abrir mão de tudo aquilo que ele estava fazendo. Eu conheço muitas pessoas que abriram mão
de coisas que para elas naquele momento eram muito valiosas. Eu tenho um amigo, né, que ele é flamenguista daquele de ir em todos os jogos, já viajou para fora do país, gastou muito dinheiro comprando passagens aéreas, eu sei que gastou já muito dinheiro, né, seguindo, né, o Flamengo. Ele gosta do Flamengo, respeito isso, mas a conversão, queridos, quando ele entendeu, quando ele realmente ouviu a mensagem fez efeito no coração dele, não é que ele deixou de ser flamenguista, não é que ele deixou de seguir os jogos do Flamengo, não. Mas hoje ele utiliza o tempo dele colocando como prioridade buscar a Deus em primeiro lugar. Já não é mais, né, os jogos de viajar, não é mais prioridade para ele. Ele colocou Cristo como prioridade. Claro, continua vendo os jogos, continua assistindo, né, continua vestindo lá a camisa do Flamengo, mas ele colocou Cristo como prioridade. Queridos, interessante que é isso que a palavra de Deus faz. Quando nós deixamos ela entrar no nosso coração, ela produz fé, ela produz esperança, ela produz expectativas de um novo dia, de um novo amanhã. E o que eu espero de você que está nos assistindo é que essa palavra realmente ela faça efeito no seu coração. Que ela possa começar a ser prioridade na sua vida. Que os valores de Deus possam ser prioridade. O mundo passa, queridos, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela continua, ela é a mesma ontem, hoje, será eternamente, é a palavra do Senhor. Então coloca isso no seu coração. Então Pedro, o primeiro processo que ele teve foi ouvir a palavra. O segundo processo que eu separei para que nós possamos estar estudando foi que Jesus trocou o nome dele. Olha o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado de Cefas, que significa Pedro. Pedro, queridos, ao encontrar com Jesus, Jesus deu a ele algo chamado identidade. Eu conheço muitas pessoas que antes de ouvir a palavra, antes de entregar a sua vida a Jesus, eram pessoas que eram totalmente excluídas pela sociedade, muitas delas conhecidas como um bêbado, um drogado, um viciado, uma pessoa que estava à margem da sociedade. Pessoas que tinham apelidos, e muitas vezes apelidos muito ruins, mas ao encontrar Jesus, queridos, Jesus deu a eles uma nova identidade. Eu conheci uma pessoa, não só uma, mas algumas, mas eu quero citar essa, que ele era que nem assim uma pessoa, como é que eu posso dizer? Uma pessoa largada, uma pessoa abandonada, uma pessoa que andava com seus cabelos muito grandes, suja, barbudo, uma pessoa como um morador de rua. Mas quando ele ouviu a palavra, queridos, aquele homem que era usado como deboche da sociedade, as pessoas debochavam dele, riam dele, zombavam dele, colocavam um apelido nele. Hoje é um homem de Deus, um homem transformado. É interessante que quando ele passa por mim, ele fala: pastor, rapaz do Senhor, eu vou lá atrás, eu volto lá atrás e lembro da onde Deus tirou aquele homem. E hoje deu a ele uma nova identidade. Hoje ele anda de terno e gravata, hoje ele está na igreja, hoje ele constituiu família, tem filhos. Isso é lindo demais, queridos. É isso que Jesus faz na vida do homem. Jesus, ele nos dá uma nova identidade. E talvez o que você está precisando hoje é ter uma nova identidade. Eu não sei como a sociedade te conhece, não sei como as pessoas te conhecem. Talvez você tenha sido usado como uma pessoa, né, excluída, uma pessoa que está sendo debochada pelas pessoas nas ruas, mas entenda bem, Jesus ele pode e quer te dar uma identidade nova.
Jesus quer te restaurar, te tirar da condição a qual você se encontra. Talvez você está aí num lamaçal, mas Jesus, Ele quer te tirar desse lamaçal, Ele quer te dar um banho da palavra de Deus, Ele quer te dar vestes novas, Ele quer te honrar. É o que Jesus, Ele quer fazer com você no dia de hoje. E continuando o processo que Pedro passou, queridos, é interessante que quando nós, muitas vezes não conhecemos a Cristo, nós temos algo que chama-se medo. Medo de tudo. Tem pessoas que têm medo de tudo. Mas quando nós temos, assim, nós deparamos com a palavra, nós nos deparamos com Jesus, isso nos faz ser corajosos. E a Bíblia fala que Pedro, ele andou sobre as águas. Olha o que diz Mateus capítulo 14, versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Queridos, Pedro passa a ser um homem audacioso. Não temos muito um contexto histórico para saber quem Pedro era antes. Nós sabemos que ele era um homem casado, nós sabemos que ele era uma pessoa que tinha talvez uma empresa de barcos, ele tinha um barco, ele era pescador. Mas isso tudo, a gente não temos uma base histórica realmente para saber quem foi Pedro. Mas isso me faz ver que Pedro, queridos, ele passa a ser audacioso. Queridos, quando nós conhecemos a Cristo, queridos, isso nos dá uma convicção no nosso coração. E nós realmente, a nossa vida muda. Nossa vida muda. Você se torna corajoso. A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Queridos, medo não pode fazer parte da vida de um cristão. Eu vejo tantas pessoas com tanto medo, medo de tudo, tem medo do escuro, medo da barata, medo... Queridos, medo. Claro, nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas, nós não podemos abusar, Nós temos que sermos... a Bíblia fala que nós precisamos ser prudentes. Prudentes, essa é a palavra correta. Claro que você não vai entrar em determinados locais, em determinada hora, fazer algumas... Claro, você tem que ser prudente. Mas você não pode ter medo, porque Cristo é que te protege. É o Senhor que nos livra de todo o mal. É Ele que acampa os seus anjos ao seu redor e você precisa crer de todo o seu coração. Então, se você ouviu a palavra, se a palavra gerou no teu coração fé, mas se ainda há medo de investir, medo de fazer um curso, medo. As pessoas têm medos de coisas talvez tão simples, mas peça ao Senhor Jesus para entrar no seu coração no dia de hoje e lançar fora todo o medo do teu coração, porque Pedro se tornou um homem corajoso. E Pedro, ele foi tão corajoso, queridos, que ele falou até mesmo de dar a sua vida por Jesus. Olha o que diz em João capítulo 13, versículo 37. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Olha só, Pedro diz, pelo menos ele fala que ele estava disposto de dar a vida dele por Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Quando perguntaram se era ele que era um dos seguidores de Jesus, ele negou a Jesus. Ele ficou com medo. Olha que coisa interessante. Aquele que teve coragem de andar sobre as águas, ficou com medo da consequência de se identificar como seguidor de Jesus. E quantas pessoas que eu conheço que têm medo de se identificar? Esses dias conversando com uma pessoa, e ela falou que depois de algumas horas que ela conseguiu identificar que aquela pessoa que ela conversava com ela era um cristão também. Medo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas são ridicularizadas ou as pessoas são ameaçadas, as pessoas... Não entendo, mas tem medo. Queridos, Pedro teve medo de morrer. Pedro teve medo de ser preso. Olha o que diz em Marcos capítulo 14, versículo 67.
vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno? Contudo, ele negou, dizendo: não conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Pedro negou Jesus. Mas, quando nós continuamos a história de Pedro, você vai ver que houve uma mudança de Pedro. Pedro deixou, talvez ele estava ainda no processo da conversão. Queridos, aceitar Cristo é o primeiro, é a primeira atitude. É você ouvir a palavra, aceitou a Cristo, mas existe um processo. E o processo acontece um dia na beira do mar, quando Jesus, agora ressuscitado, ele morreu na cruz, mas ressuscitou. E ele aparece não somente aos discípulos, mas ele aparece a Pedro e restaura a condição de Pedro. Porque eu imagino como Pedro deveria estar amargurado, porque a Bíblia fala que Pedro chorou. Pedro negou Jesus e chorou. Eu imagino a dor que ele sentia por ter negado a Jesus. E queridos, eu não sei como é que está a sua vida hoje, talvez você já negou a Jesus. Talvez você trocou Jesus por tantas outras coisas e hoje você se encontra numa situação difícil. Mas há tempo. Jesus quer restaurar a sua vida. Você que um dia caminhou na presença do Senhor e hoje você está longe da presença de Deus. Você escolheu outras coisas, ou servir a outros deuses. E hoje você está passando pelo momento difícil, momento de dor, momento de tristeza. Mas Jesus, ele quer restaurar novamente a intimidade com você, o relacionamento contigo novamente. E é possível. E esse processo de restauração, Jesus, ele faz aqui algumas perguntas. E reflita sobre essas perguntas, porque essa pergunta é para você também no dia de hoje. João, capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Interessante que Jesus aqui faz 3 perguntas a Pedro. Parece que é a mesma coisa, né? Que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Parece que é a mesma coisa, mas quando nós buscamos interpretar o texto, olhar o texto, você vai ver que a primeira pergunta, Jesus, ele faz uma pergunta que para nós muitas vezes é difícil. Ele pergunta para mim e para você no dia de hoje: você ama Cristo mais do que as pessoas que estão ao seu redor? Mais do que as coisas que estão nas suas mãos? Mais do que o seu dinheiro, do que o seu trabalho? Você ama Cristo mais do que tudo aquilo que você tem? Porque muitas vezes nós negociamos a presença de Deus por aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos, ou aquilo que nós achamos que é necessário para aquele momento. Mas Jesus te faz essa pergunta no dia de hoje: o quanto você ama Ele? Você ama mais do que os que estão ao seu redor? Você ama mais a Cristo ao ponto de abrir mão de algumas coisas na sua vida, de abrir mão de algumas pessoas na sua vida? Queridos, amar a Cristo é isso. Amar a Cristo é você abrir mão de alguns momentos, às vezes de festa, de alegria, abrir mão talvez de algo que possa te aprisionar, te levar por um caminho mau. É você dizer não. Não para o pecado, não para aquilo que vai te prejudicar, porque Jesus te ama. Mas a questão aqui é:
o quanto você ama Cristo. E Jesus pede uma coisa, ele fala assim, cuide dos recém-nascidos. Interessante que Jesus ele espera que nós possamos ser mensageiros da palavra. Quando você compartilha essa mensagem, você está sendo um mensageiro. Quando você anuncia que existe o programa Pão da Vida, aqui na TVC, você está sendo um mensageiro. Quando você fala para alguém, Jesus te ama, você está sendo um mensageiro. Cuide das pessoas que estão ao seu redor. Cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide dos seus amigos. Queridos, quantas pessoas que partem sem Cristo e não têm volta. Partir sem Cristo não tem volta. Então fale de Jesus para as pessoas que você diz que você ama, que você gosta, que você tem prazer de estar ao lado delas. Querido, Jesus é tudo para cada um de nós. Só Ele pode nos dar a vida eterna. E Jesus ele pergunta novamente a Pedro, Pedro, tu me amas? Porque se você me amas, Pedro, você vai conseguir abrir mão de algumas coisas, abrir mão das pessoas que estão ao seu redor, do seu conforto, da sua segurança, por amor a mim. Mas também, Pedro, você vai ensinar essas pessoas. Por quê? Porque Jesus fala assim, se você me ama, pastoreie, cuide. Olha só, pastoreie as minhas ovelhas. E, queridos, pastorear é ensinar, é indicar um caminho. Quantas pessoas hoje estão na presença de Deus, mas não têm coragem de chamar alguém para estar com Ele? Sabe que a pessoa está sofrendo, sabe que a pessoa está passando por dificuldade, mas não convida. Não convida, tipo assim, vai lá na minha célula, ou vai assistir um culto comigo na igreja. Deus vai falar ao seu coração. Deus vai mudar a sua vida. Queridos, nós precisamos anunciar a palavra, ensinar o caminho, ensinar a direção. Então, se você ama Cristo, queridos, você tem que direcionar as pessoas. Quantas vezes você empresta o ouvido para alguém, para que aquela pessoa fale de algo que ela está passando, mas você não tem coragem de chamá-la para ir na igreja, de cultuar a Deus junto com você. E Jesus ele fala, cuide dessas pessoas, cuide das minhas ovelhas. Se você ama Cristo, queridos, cuide das pessoas. Cuidar é respeitar, é você perdoar. Quantas pessoas carregam mágoa no seu coração? Então, no dia de hoje, eu gostaria que você pudesse fazer essa reflexão. O termômetro para saber o quanto você ama a Deus é você entender que Jesus ele deu ou deixou 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A pergunta que eu te faço no dia de hoje é: você ama Deus? Você ama verdadeiramente ou só é algo da boca para fora? Então faça essa reflexão. O que Jesus quer é que você mude de vida, é que você ame verdadeiramente, porque Ele te ama e muito. Ele deu a sua vida por você no dia de hoje. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Deus, por esse programa, por essa mensagem, pela Tua palavra. Senhor, que só possa nos ensinar a amar, ó Deus, o nosso próximo. Que o Senhor, ó Deus, possa nos ensinar, ó Deus, a respeitar as pessoas ao nosso redor. Que só possa nos ensinar a cuidar daqueles que estão caídos, fragilizados, machucados e feridos. Que só possa, Espírito Santo de Deus, nos ensinar, ó Deus, a amar de todo o coração, não somente da boca para fora. Porque quem ama, pratica o amor. Quem ama, faz. Quem ama, presenteia. Que nós possamos aprender isso contigo no dia de hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa. Quero agradecer a sua audiência e pedir mais uma vez, compartilhe essa mensagem a milhares de pessoas, aguardando que você seja um canal de Deus para a sua vida. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. TVC
A TV do Correio da Manhã.